Olá, eu sou Fábio Neves do Economia em Quadros e venho trazer para você aula de macroeconomia para o ensino médio. Aula 1. O que é a macroeconomia? A macroeconomia é a parte da teoria econômica que observa e estuda a atividade da economia de um grupo de indivíduos, famílias, empresas e comunidades, sendo que estes grupos podem formar cidades, estados ou países. Ou seja, a macroeconomia ela está preocupada com os agregados, ou seja, toda a soma das decisões dos indivíduos, das famílias, das empresas, do governo e, por fim, das cidades, dos estados, países e do mundo. Então, a macroeconomia é a parcela da economia que observa esses agentes econômicos. E o que é a macroeconomia? A macroeconomia ela possui divisões. Essas divisões são chamadas de mercados. Então, há o mercado de bens e serviços, mercado de trabalho, mercado monetário, mercado de títulos e, por fim, o mercado de divisas. O mercado de bens e serviços ele é responsável pela determinação do nível de produção agregada da sociedade, bem como o nível de preços com os quais estes bens serão produzidos e comercializados. Então, a todo momento, quando você observa, por exemplo, o PIB do país, que nós vamos ver mais adiante, que é um indicador macroeconômico, a produção que é realizada numa determinada região, tudo isso faz parte desse grande mercado que é o chamado mercado de bens e serviços. Seja bens no sentido de um automóvel, ou de uma casa que está sendo construída, ou um serviço, como o setor de telemarketing, por exemplo, que presta um serviço, o setor de eventos, de festas, de shows e qualquer outro entretenimento associado a essa prestação de serviço. Então, nesse processo do mercado de bens e serviços, você pode observar tudo que está ao seu redor está ligado a esse mercado, nesse sentido que eu coloquei para você quando se somam todas as decisões associadas a ele. O mercado de trabalho, ele considera a mão de obra que trabalha na produção dos bens agregados e é o responsável pela determinação do nível de salários, das taxas de emprego e desemprego. Então, quando você liga a TV e vê o jornal lá do canal da sua preferência, e em algum momento há uma informação do IBGE ou do DIEESE com relação à quantidade de pessoas que estão trabalhando de maneira formal ou informal no Brasil. Tudo isso está associado ao que eu estou colocando para vocês, que é o chamado mercado de trabalho. Evidente que se você atua no mercado de trabalho em um setor onde há uma procura muito alta pela sua atividade, então há uma possibilidade de você obter um salário maior. Se você está num setor em que há uma abundância, há um excesso de trabalhadores naquele setor e aquele setor não está procurando, não está demandando tantos funcionários, tantos empregados, o que pode ocorrer é que o salário acaba refletindo isso e sendo um pouco menor. Então a dica é: procure atividades profissionais que tenham menos pessoas, menos profissionais, porque isso possibilita um salário um pouco melhor para você. O mercado monetário. O mercado monetário ele considera as relações de demanda e oferta de moeda na economia, que é responsável pela determinação das taxas de juros definida pelo Banco Central. Então, o Banco Central, ele, através da política monetária, ele determina qual é a taxa de juros definida no Brasil. Essa taxa de juros é a taxa de juros chamada Selic, que é a taxa básica da economia, onde o governo remunera seus títulos. E a partir daí, toda a economia se posiciona a partir dessa taxa que é informada pelo governo na compra de títulos, na negociação de dívidas, assim por diante. O mercado de títulos analisa o nível de renda e gastos dos agentes econômicos, buscando entender quais destes agentes têm rendas maiores que os gastos, gerando uma situação superavitária. Quais deles têm maiores que as rendas, ou seja, uma situação inversa
é uma deficitária. Ou seja, há situações em que pessoas, empresas, até mesmo governos, eles conseguem ter mais dinheiro sob seu poder do que eles gastam. Então, com isso, eles são superavitários. E esse mercado de títulos, ele observa justamente esse comportamento, porque nesse processo há uma troca. Quem é deficitário e não possui recursos, de uma forma geral, vai tomar emprestado esse recurso de quem é superavitário. Então, o mercado de títulos, ele está antenado nisso, ele está ligado justamente nesse processo, como eu estou colocando para você. E por fim, o mercado de divisas. O Brasil, ele não possui produção de moeda estrangeira. O Brasil possui produção de real, que é a moeda nacional. Então, o mercado de divisa, ele se preocupa com o setor externo, ou seja, o Brasil, para obter moeda externa, ele tem que exportar. No processo de exportação, ele recebe o pagamento desses produtos, esses serviços que foram destinados para outros países. Essas moedas, elas ficam como reserva. O governo brasileiro converte aquela moeda estrangeira em moeda nacional e passa para o responsável que foi pela exportação daquele produto ou daquele serviço. Então, o mercado de divisas considera o setor externo ao Brasil, ou seja, as economias de outros países que têm relacionamento comercial com o Brasil. A macroeconomia, ela tem uma medição das suas atividades. Então, a população do nosso país, com mais de 200 milhões de pessoas, que formam um enorme conjunto de famílias, empresas, governo e relação com o exterior, que são chamados agentes econômicos. Todos esses estão naqueles mercados que eu acabei de citar para você. A soma de todas as transações econômicas desses agentes no nosso país é expressa através dos agregados econômicos. Agregados estes que vão representar o comportamento de cada um desses agentes. Então, vou relembrar você: família, empresa, governo e o resto do mundo, ou a relação que nós temos com os demais países. Os agregados econômicos são expressos na forma de indicadores de desempenho da macroeconomia. E muitos destes indicadores estão presentes na nossa vida cotidiana, como, por exemplo, taxa de emprego, desemprego, produto interno bruto, chamado de PIB. Então, a todo momento, nós estamos nos deparando com esses indicadores da economia. A taxa básica de juros cobrada na economia. Então, veja o que eu acabei de dizer para você. Esses indicadores, produto interno bruto, inflação, taxa de juros, índice de desemprego, balança comercial, entre outros. Fica uma atividade para você. Pegue o jornal ou veja o que for da sua preferência nesse aspecto e comece a observar esses indicadores macroeconômicos. Em especial os indicadores do setor que você atua, porque em muitas situações a média é a totalidade do Brasil. Então, pode ser que, por exemplo, o seu setor esteja indo muito bem, porém, na média, o Brasil não está crescendo de maneira adequada e suficiente. E isso pode lhe trazer uma sensação de que está tudo indo muito bem, porém é associado ao setor que você atua. Ou pode ser uma situação inversa. Os demais setores podem estar desenvolvendo, no Brasil, e o setor que você está atuando, seja de produto ou serviço, não está indo tão bem. E aí você acaba tendo uma sensação de que as coisas não estão indo bem para o Brasil. Mas os indicadores macroeconômicos podem te dar essa fotografia maior para você se posicionar e entender melhor o que está acontecendo ao seu redor. E cheguei ao fim da primeira aula, onde eu falei de uma forma geral o que é a macroeconomia, os seus mercados, o que ela aborda, os agregados e os agentes econômicos associados. Eu sou Fábio Neves e isso é economia para você de uma forma simples e direta.